Então, eu vou pedir para vocês abrir a Bíblia em João, capítulo 18, do versículo 1 ao 11. O pessoal já vai reiniciar aqui o Instagram. E aí a gente já vai começar enquanto vocês vão abrindo, a palavra de Deus. Pressão no telão aí está rápido, Todo mundo já abriu? Amém? E a palavra de Deus, ela diz assim, tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. A gente vê que só no primeiro aqui, no segundo, Deus falando sobre relacionamento. E no 3 ele fala, tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes, a quem buscais? Respondeu-lhes, a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhe disse, sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhe disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhe perguntou, a quem buscai? Responderam, a Jesus, o Nazareno. Então aqui a gente vê a autoridade de Jesus. Quando ele falou, eu sou, todos caíram. Estou fazendo esses comentários para depois vocês vão entender. No 8 ele continua dizendo, então lhe disse Jesus, vá, vos declarei que sou eu. Se a mim, pois, que buscai, deixar ir estes, para se cumprir a palavra que dissera, não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou a espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Irmãos, eu li assim bem correndo, e agora a gente vai detalhar um pouco mais. Jesus, ele veio ao mundo e venceu todas as barreiras possíveis para a nossa salvação. Ele suportou frio, calor, fome, sede no deserto, Além disso, expulsou o demônio, curou doenças incuráveis, andou sobre as águas, E acalmou tempestades. Também controlou as leis da física, transformando a água em vinho, bem como multiplicou pães e peixes. Jesus passou por todos os testes possíveis e foi aprovado em todos. Por fim, Jesus teria que vencer a morte, ao enfrentá-la e ressuscitar ao terceiro dia, mas antes quis mostrar de uma vez por todas que já tinha vencido o medo. O medo é um incômodo emocional que provoca ilusões, fazendo as coisas parecerem piores do que realmente são. Aí eu fui estudar um pouquinho sobre o medo, porque tudo que eu passei no dia de hoje, essa ansiedade, essa correria, tudo leva para o medo, tudo isso é medo. E medo não é de Deus, e nós vamos aprender aqui na história de Jesus. Tudo que ele passou lá naquele jardim, tudo que ele passou nessa história que a gente leu aqui, e ele vai nos ensinar várias coisas aqui sobre o medo. Basicamente, existem 3 tipos de medo. Isso que eu fui buscar um pouquinho. Temor natural. A gente tem esse medo natural das coisas. Isso preserva do perigo. Isso é bom, a gente ter esse medo. Porque muitas vezes a gente se preserva de acontecer um perigo.
Também tem o perigo, o temor da referência para com Deus, para com os pais, autoridade. Isso preserva do pecado. Então é bom a gente ter esse medo, porque se a gente ouvir nossos pais, a gente vai pecar menos, a gente vai errar menos. Deus é a mesma coisa, autoridade, às vezes está aí para a gente cumprir. Agora, o que pega é o medo e o temor da escravidão. Isso que é o complicado e o que a gente vê que está acontecendo muito aí no mundo. A gente conversa com muitas pessoas, faz atendimento e a gente vê que pessoas estão sendo escravizadas pelo medo. O medo, ele destrói as pessoas, traz fobia, traz terror, traz pânico, e é desse medo que a gente tem que se livrar. E no mundo que a gente vive, nessa correria, nesse estresse maluco, quem nunca teve medo e quem não tem medo? Então que a gente hoje possa, nessa noite, se posicionar e entender pela palavra de Deus, como ser liberto de alguns medos. Algumas coisas eu vou estar falando aqui, você vai se identificar com isso daí. E o ser humano tem em si um intuito de defesa, de noção de um perigo, que serve para protegê-lo. Mas o medo é uma insegurança sentida quando a pessoa sente ameaçado por algo. Medo gera ansiedade, trauma, complexo, fobia. Continuando aqui, meus irmãos, nesse estudo que eu fiz, muitas pessoas são dominadas pelo medo. Contudo, o medo, muitas vezes é invisível. E esse é o maior perigo, porque ele vem como perturbação do interior, que agiganta o perigo. Esse é o medo que a gente não vê, que está dentro de nós, que está na nossa mente. E muitas vezes esse medo, ele traz um pavor tão grande. Tem pessoas que tiram a própria vida, pessoas que fazem besteira. O medo destrói, é destrutivo, se caracteriza principalmente por ansiedade insensível, não ter razão objetiva, não tem base na realidade concreta. O próprio paciente sabe ser absurdo o que sente, provoca uma aflição, uma ansiedade desmedida. É acompanhado de sintomas físicos, falta de ar, suor excessivos, dores e etc. Quem nunca sentiu algumas das coisas que eu falei aqui? Eu mesmo, para subir aqui, hoje eu passei o dia nervoso, suando frio, com dor de barriga, com dor no joelho, com dor na cabeça. O que é isso? É medo. Medo da responsabilidade de subir em cima de um altar, na responsabilidade de não dar tempo, que eu tenho que trabalhar e não dá tempo de eu montar uma palavra e subir aqui e dar o melhor para vocês. Tudo isso é medo. Mas Deus nos ensina como a gente conter esse medo. O medo pode vir do passado, também isso é terrível, também a gente vê pessoas presas no passado e não consegue ser liberta disso. Então o medo ele pode vir do passado, que persegue a pessoa e não tem como voltar atrás, não tem como você voltar atrás e corrigir aquilo que já aconteceu, ou aquilo que você sofreu. A gente tem que pensar para frente, meus irmãos, ou até mesmo algo do futuro, que nem sabe se realmente vai acontecer. Isso a gente vê hoje, com a Covid, né? Pessoas apavoradas, não sabem nem o que vai acontecer, já estão apavoradas, já não sai de casa, já não faz mais nada. Por quê? Isso é pavor, é medo. A gente tem que ser liberto desse medo. Que nesta noite a gente possa realmente abrir o coração, a nossa mente, para ouvir realmente o que Deus tem para nós, para a gente curar desse medo. Esse medo, ele paralisa as pessoas, leva até ser ofensivas, tentando ocultar o seu medo. Tem pessoas que se ocultam, tem tanto medo que ela acaba se fechando, acaba se isolando. Nisso vai trazendo doenças, vai trazendo consequências muito graves para as pessoas, né? Tudo que eu estou falando do medo aqui é da parte espiritual. É lógico que tem a parte que a gente tem que também que ir no médico, tem que se avaliar, tem que ir no psicólogo, né?
mas a gente está falando aqui da parte espiritual. E eu creio em Deus, eu creio que Deus ainda faz milagre, eu creio que o céu não está em crise. E Deus, Ele vai operar essa noite. Antes de existir o pecado, não havia medo. Quando o homem e a mulher estavam no Éden, no jardim do Éden, e tinham comunhão com Deus, o Senhor encontrava-se com ele todos os dias, ao entardecer, ou no final da tarde, ou no começo da noite, né? Para que eles não se sentissem sozinhos. Mas é interessante porque quando eles estavam no jardim do Éden, eles não tinham medo, porque eles não sabiam de nada, eles só tinham Deus ali. Então aqui nos ensina que o medo não é de Deus, e ele só entrou por causa do pecado. E quando eles pecaram, eles se sentiram desembaraçados, eles fugiram da presença de Deus, eles se esconderam, e eles começaram a ver o bem e o mal, e se sentiram que estavam nus, ou seja, desprotegidos. O medo não é da vontade de Deus. Satanás usa o medo como uma de suas mentiras para ameaçar e escravizar vidas. Coloca para mim 1 de João, capítulo 3, no versículo 8. E Deus, Ele já começa dando um ensinamento para nós. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Amém? Então Deus já deu um ensinamento para nós. Como vencer o medo. Vamos aprender com Jesus como Ele venceu o medo por nós. Primeiro ponto, vamos voltar lá em João 18, no versículo 1 ao 4, ele vai falar, eu vou falar aqui para vocês 3 tópicos que nós lemos aqui em João 18, do 1 ao 11. Do 1 ao 4 ele vai falar, reconheça os seus limites. Depois, do 5 ao 9, ele vai falar sobre exerça autoridade no nome de Jesus. E depois, do 10 ao 11, ele fala, cuidado com reações negativas. E quando a gente fala reconhecer seus limites, do 1 ao 4, o primeiro passo é reconhecer que temos medo e de desejar vencer. Jesus foi para um lugar que ele conhecia. Quando ele subiu ali, como a gente leu aqui, ele já tinha subido lá várias vezes com seus discípulos, subia lá para orar, para se fortalecer. Então ele já conhecia aquele lugar. Queria estar em território que lhe fosse familiar. Isso eu estou falando de Jesus. Ali naquele jardim era o seu lugar de oração. Também escolheu bem com quem estaria ali e sabia o risco que corria de ser encontrado por Judas e seus inimigos. Fazendo isso, Jesus reconheceu seus limites. Então você vê que aqui Jesus ele dá um ensinamento para nós, que a gente escolher o lugar para a gente estar, o lugar certo, escolher a companhia que a gente vai estar. Então, reconhecer que a gente tem medo, mas a gente tem que se preparar para isso daí, para a gente não cair nas mentiras do diabo. Fazendo isso, Jesus reconheceu seus limites. Qual limites? Físicos e territoriais, procurando o local que lhe fosse peculiar. E foi o que ele fez. Pessoais e relacionais, sabendo com quem queria estar e a quem poderia enfrentar. Jesus, ele sabia de tudo. Ele sabia o que ele ia enfrentar, ele sabia com quem ele estava. Emocional e espiritual. Se preparou através da oração e avisando os seus discípulos. Talvez eu e você pense que Jesus, sendo Deus,
encarnado, sabia tudo que devia acontecer. No versículo 4 ele fala sobre isso. E por tudo isso, teve condições de enfrentar. Mas imagine você e eu, se soubéssemos dos problemas que vamos enfrentar no futuro, como perdas, doenças, por exemplo. Imagina, irmãos, se a gente ficar sabendo o que vai acontecer com nós amanhã ou no mês que vem, que a gente vai ter uma doença, que a gente vai ter uma perca, que vai acontecer alguma coisa com um familiar nosso. Irmão, nós ia ficar doido, nós ia sair correndo, nós ia, sei lá, pegar um carro, sumir no mundo, fugir, tentar fugir dos problemas. E Deus, Ele já sabia de tudo, mas por amor de cada um de nós, Ele continuou ali na sua missão. Irmãos, que a gente possa se preparar, como Deus está nos ensinando aqui, com quem a gente deve andar, no local que a gente deve estar, como se portar. E Ele continua dizendo, e por isso teve condições de enfrentar, mas imagina, se soubéssemos, isso eu já li, né? Doenças, ainda, entretanto, Jesus, que tinha certeza que lhe sobrevinha, mesmo assim enfrentou todo o medo e teve coragem. Mesmo com nossas limitações humanas, nós temos condições de avaliar nossos limites. Não vai enfrentar o inimigo em território desconhecido. Procure relacionamentos que possam nutrir suas emoções. Reconheça suas fragilidades para vencer. Então Deus, Ele dá esse ensinamento para a gente, irmãos. Que a gente possa ter bons relacionamentos para nutrir as nossas emoções. Que a gente possa não querer enfrentar uma dificuldade em terreno que você não conhece. Então, que a gente possa se preparar em oração, em jejum, estar sempre pronto, preparados, irmãos, porque a gente não é Deus para saber o que vai acontecer no dia de amanhã, no mês que vem, mas a gente tem um Espírito Santo que nos avisa, que sempre está falando antes com a gente, né? A gente que não é sensível o suficiente para estar ouvindo a voz de Deus, né? Porque quando, coloca para mim 2 Coríntios 12, no versículo 10, ele fala um pouquinho, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Irmãos, quando você se sentir fraco, aí que você está forte. Mas a gente tem que buscar isso em Deus. O inimigo muitas vezes quer que você ignore o pecado para ser enganado por ele. Você tem que ser reconhecido suas limitações. A gente tem que reconhecer as nossas limitações. Reconheça as suas dificuldades e seja forte para vencer. É o que está falando nesse versículo. O segundo ponto está lá no versículo 5 ao 9. Que ele fala, exerça autoridade no nome de Jesus. Quando Jesus disse, sou eu, o mesmo Deus que se revelou a Moisés no deserto, quando perguntou o nome de Deus, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a nós outros. Isso está lá em Êxodo 3:14. Para não ficar nas minhas palavras, coloca aí no telão. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. A gente vê a autoridade de Deus. Neste momento, Jesus estava invocando o próprio nome de Deus. Pois isso, quando Jesus disse, sou eu, os soldados caíram por terra. Os soldados foram lá para prender Jesus. E quando ele falou, sou eu, todos se prostraram, todos caíram em terra, sabendo que o nome de Jesus tem poder e autoridade sobre todas as coisas, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que
sejamos salvos. O que eu li aqui está em Atos 4:12, se quiser pôr no telão também. Atos 4:12. Olha lá, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O próprio Jesus prometeu que se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Bom, então se a gente pedir, se Deus está falando que tudo que eu pedi, põe lá João 14:14, vai falar sobre isso. Então se Deus está falando que tudo que eu pedi em nome dele, se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então se a gente pedir para Deus nos libertar do medo, Ele vai nos libertar, igreja? Glória a Deus. Para isso a gente tem que estar firme com Jesus, seguindo os mandamentos de Jesus, tendo fé, crer. Então podemos pedir em nome de Jesus para vencer o medo e usar o poder deste nome para superar traumas. Davi também enfrentou um inimigo terrível por todos nós. Tentaram lhe dar uma armadura de guerreiro, mas Davi reconheceu seus limites e viu com aquela armadura não seria ele mesmo. Então resolveu enfrentar o gigante em nome do Senhor dos Exércitos. Davi podia ter usado aquela armadura, mas ele confiou no nome de Jesus. E ele não sentia bem com aquela armadura. Ele falou assim, não, a minha maior armadura é o nome de Jesus. Ele foi e enfrentou aquele gigante por todos nós. Amém? Foi por causa da autoridade do nome de Deus que Davi teve condições de vencer o gigante com apenas uma pedrinha. Todas as vezes que surgir medo, declare em nome de Jesus, você pode vencer. Irmãos, é tomar posse desse nome, é começar a usar mais esse nome, porque se a gente usar esse nome, o medo vai cair por terra. Irmãos, a gente vai se acomodando, porque eu lembro no começo da minha conversão, quando dava qualquer dor, uma dor de cabeça, a primeira coisa que eu fazia era dobrar meu joelho e orar, em nome de Jesus, e aquela dor ia embora. E hoje, o que eu estou fazendo? Hoje minha cabeça doeu, a primeira coisa que foi fazer foi tomar um remédio. Aí depois Jesus puxou minha orelha, com essa palavra. Eu sofri muito com essa palavra hoje, irmãos. Eu não sabia o que ia pregar, e Deus deu no fígado. Mas glória a Deus por isso. Jesus ergueu a cabeça para se entregar voluntariamente àqueles soldados, por nós. Isso porque tinha dignidade para se mostrar puro diante de Deus. Por isso Jesus nos prometeu que nunca nos deixará só. Em João 14:18, fala sobre isso. Não vos deixareis órfãos, voltarei para vós outros. E que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu não vou ler, mas está lá em Mateus 28:20. É a promessa que Deus fala, e que estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, quando estiver sozinho e com medo, chame o nome de Jesus, que Ele vai me ajudar e Ele vai ajudar vocês, irmãos. Então, toma posse deste nome, porque esse nome tem poder. E como nós estamos fazendo? Nós estamos exercitando essa autoridade em nome de Jesus. Aquilo que eu falei, deu o próprio exemplo. Hoje eu não tomei posse. Hoje eu não dobrei meu joelho, fui lá e tomei um remédio. Irmãos, que a gente possa voltar a esse primeiro amor e realmente tomar posse desse nome de Jesus, porque esse nome tem muito poder, esse nome pode tudo, está acima de tudo, irmãos. E o terceiro ponto, que está lá em João 18, do 10 ao 11, ele fala, cuidado com reações negativas. Essa é a parte mais forte que eu acho, irmãos, porque Pedro também sentia medo, e ao ver os soldados caídos, quando Jesus falou, sou eu, aqueles soldados se prostraram e caíram, Pedro se aproveitou da posição indefesa deles, e num ato
de falsa coragem ou covardia, ele cortou a orelha daquele que estava perto. Jesus reprovou a reação de Pedro e curou a orelha do homem. O medo muitas vezes provoca reações violentas, impensáveis. Pessoas violentas frequentemente vieram de um clima de medo. O diabo sabe que se você não vai errar voluntariamente, você pode errar por reação, sendo pego de surpresa numa armadilha. Irmãos, comece a pensar nisso. Se o diabo for qualquer situação na sua frente, a maioria de nós não vai cair. Mas na hora de uma reação, a coisa complica. Aí a gente vê realmente quem está firme com Jesus. Eu falo por mim mesmo, irmãos, no trânsito é só Jesus na minha vida. Não é fácil. Na hora que você toma uma fechada, na hora que uma pessoa te xinga, na hora que a pessoa te faz um mal, é na hora da reação. Qual foi a reação de Pedro? Cortar a orelha. Jesus repreendeu ele. E muitas vezes a gente faz até pior que Pedro. Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha, ou seja, acaba com esta raiva dentro de você. Olha a repreensão de Jesus. Irmão, a gente não tem que ter raiva. Raiva ela não é de Deus. É difícil. É difícil quando você vê uma pessoa maltratando o seu filho, a sua esposa, o seu marido, seja o que for, coloca para você uma posição. Não é fácil. Mas te faço uma pergunta para você mesmo, quando você se encontrar numa situação dessa. E se fosse Jesus aqui no meu lugar, o que ele faria? Será que ele ia ter raiva? Como é que ele ia agir? Então, antes de você ter uma reação, se você conseguir pensar um pouquinho, pense nisso. O que Jesus faria no meu lugar? Será que ele ia devolver um xingamento? Será que ele ia dar um tapa numa pessoa, dar outra face? O que ele ia fazer? Então, irmãos, é difícil, mas antes de uma reação, respira, conte até 10. Pense o que Jesus ia fazer. Amém? Eu estou aqui para te guardar. Jesus falando, estou aqui para te guardar e não perder ninguém. Esse foi um mandamento de Deus. Ele não perdeu ninguém. Os discípulos estavam ali com ele, mas o único que foi preso ali foi ele. Irmãos, uma pessoa dominada pelo medo fere quem está à sua volta. Irmãos, eu vou falar coisas aqui que são muito fortes, que me marcou muito quando eu estava anotando. Eu vou falar sobre o marido, eu vou falar sobre as mulheres, as esposas, pais e filhos. Que a gente possa estar atento no que eu vou estar dizendo aqui. Porque muitos maridos, por medo de perder o poder sobre a sua esposa, ferem a mulher cortando a sua orelha, ao falar palavras duras com ela. E depois a esposa não ouve mais as suas demonstrações, as suas declarações de amor. Então, antes de você maltratar a sua esposa, antes de você falar qualquer palavra que você magoar a sua esposa, lembre-se que se você cortar a orelha dela, depois ela não vai ouvir as suas palavras doces, suas palavras de amor. Muitos casamentos são perdidos por causa disso, irmãos. Cuidado, palavras dela ferem muito mais do que qualquer arma. Mulheres que cortam a orelha do seu esposo com críticas contínuas, exigências demais, frutos do medo de não ser amada. Então o esposo não consegue mais ouvir a sua mulher. Mulher, você que fica exigindo muito do seu esposo, que fica criticando o seu esposo com palavras duras, cuidado, porque depois que você cortou a orelha, pode ser que o seu marido não ouça mais. Então é uma coisa para a gente estar refletindo. Quanto aos pais, cortam as orelhas dos filhos
quando criticam a igreja, os irmãos, o pastor. E quando as crianças crescem, não conseguem ouvir uma pregação ou ir à igreja. Isso é muito sério, irmãos. Então, cuidado, pais, de quando chegar em casa ou na própria igreja, você está falando mal de um irmão perto do seu filho, falando mal do seu pastor. Se você estiver cortando a orelha do seu filho, quando ele crescer, irmãos, pode ser que ele não consiga nem ouvir mais uma pregação ou vir para a igreja. A palavra de Deus nos ensina que a gente tem que criar nossos filhos na palavra do Senhor, para quando eles crescerem, jamais eles venham desviar dos caminhos de Deus. Mas se a gente chegar em casa, aqui na igreja, está tudo bem, falando da palavra de Deus, dando a paz do Senhor, mas chegar em casa, criticar o seu pastor, criticar o seu irmão, isso você está cortando a orelha do seu filho. Depois a gente vai chorar mais tarde. Irmãos, filhos, têm as orelhas cortadas pelos pais quando esses falam de Deus na igreja, mas falam das coisas desagradáveis em casa. Depois não conseguem mais ouvir seus pais. Então, irmãos, é muito sério isso. Deus deixou algumas lições aqui para nós, para os pais, para as mulheres, para as esposas, que a gente possa refletir nisso. As nossas reações negativas são frutos do medo e provocam medo. Aquele soldado que já tinha caído ficou apavorado, até que Jesus curou e ele ficou maravilhado. Se alguém cortou sua orelha, Jesus está aqui para te curar. Se você tem tido reações negativas, mete a espada na bainha, pare de se defender, confie em Jesus e não se deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Mateus 12, 21 fala sobre isso. Irmãos, como Jesus falou para Pedro, mete essa espada na bainha e guarde essa raiva. Irmãos, que a gente possa vencer o mal com o bem, não é cortando a orelha de uma pessoa, não é magoando a sua esposa, não é magoando o seu filho, o seu marido, não é magoando o seu pastor ou o seu irmão. Irmãos, a Bíblia fala que a gente tem que dar outra face. Não é fácil, mas a gente somos cristãos, e cristãos é aquele que é parecido com Cristo. Então a gente tem que cada dia se tornar pessoas melhores. Irmãos, a Bíblia traz 365 vezes a expressão não temas. Então, irmãos, a gente não tem que ter medo, a gente não tem que temer. Para garantir que todos os dias Deus estará conosco para nos ajudar. Então, quando algo te amedrontar, lembre-se do que o Senhor disse. Põe para mim Isaías 41:10. Olha o que o Senhor está dizendo para nós. Isaías, capítulo 41, no versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Amém, irmãos? Que a gente possa sempre estar lembrando dessa promessa de Deus. Que vou repetir, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Que a gente possa se apegar com essa palavra de Deus. Se você é um servo do Senhor e está com medo de servir a Deus, lembre-se que Deus te dá uma garantia, Ele te garante. E quem é a maioria das pessoas, nós que somos servos, muitas vezes temos medo de servir ao Senhor. Mas em Josué, capítulo 1, no versículo 9, ele dá um ensinamento para a gente. Josué 1, no versículo 9. Não te mandei eu, seja forte e corajoso, não temas, nem te espante, porque eu sou o Senhor teu Deus. É contigo por onde quer que andareis. Amém? Deus é comigo, Deus é contigo, meu querido. Não temas. Irmãos, eu vou para o final.
E é interessante, porque foi num jardim que a humanidade, por Deus, sua intimidade com Deus, teve a sua intimidade com Deus, foi lá num jardim, e começou a ser dominada pelo medo, e também num jardim que Jesus derrotou o medo, dando a oportunidade para nós sermos livres. Se você está lutando contra o medo, irmãos, é o que a gente pregou aqui. Reconheça seus limites. Lute usando o poder do nome de Jesus. E evite reações negativas, que trarão consequências ruins, pedindo a Jesus para que te cure. Que nessa noite a gente possa pedir para Jesus que Ele venha nos curar.